Às vezes, choramos diante de uma porta fechada, sem perceber que Deus, em sua soberania, não fecha por acaso. A porta que ele fecha pode ser livramento, proteção ou preparação. Ele não está nos punindo, está nos direcionando. Há alguns anos atrás, quando nós nos convertemos ao Senhor, né, e começamos a nossa caminhada, a nossa jornada, até então, a gente sabe que quando a gente está no primeiro amor, né, a nossa vontade é sempre estar na casa do Senhor, né, a gente se contenta, né, tão somente estar ali adorando e bendizendo o nome do Senhor. Mas quando Deus ele tem um propósito maior na nossa vida, o Senhor ele vai começar a nos moldar de acordo com aquele propósito, com aquele chamado. A gente, muitas vezes no início, a gente costuma até mesmo buscar a Deus, né? Eu falo no meu caso, né? Quando eu fui para Jesus, eu fui na dor. E aí a gente aprende, né, que o Senhor ele é aquele que cura, né? Ele pode sarar as nossas feridas e aí as bênçãos, né, do Senhor começam a vir até nós e o nosso coração se alegra, né, com as bênçãos de Deus. Mas quando o Senhor ele tem um chamado além na nossa vida, nós vamos ser tratados de uma forma diferente. E eu até então eu não entendia, né? Grandes bênçãos o Senhor me proporcionou, né, ali na nossa caminhada, e a gente acha, né, que vai ser sempre assim, né? Sempre essa facilidade, essa molezinha. Mas aí o Senhor, pelo chamado que ele tinha conosco, o Senhor começou a tratar na nossa vida financeira. E graças a Deus, né, nós sempre tivemos uma vida financeira assim abençoada, né? O que o meu esposo ele ganhava supria todas as nossas necessidades, mas aí o Senhor queria algo mais conosco, né? E começou então o Senhor a nos provar na nossa vida financeira. E eu comecei a buscar o Senhor, né, justamente buscando uma providência financeira da parte de Deus. E comecei a fazer algumas campanhas no monte, buscar o Senhor no monte, pedindo para que o Senhor abrisse para mim uma porta de emprego, porque as coisas estavam ficando difíceis, né? Eu ainda não entendia muito, porque foi bem no início da nossa caminhada, né? Eu acredito que foi pela pressa que Deus tinha em fazer a obra na nossa vida, né, por causa do nosso ministério. Então eu comecei a pedir ao Senhor que Deus abrisse a porta para mim, né, de um trabalho. Meu esposo já tinha um trabalho dele físico, né, o trabalho já profissional, né, a vida profissional dele já estava definida. E eu queria fazer alguma coisa, né, para poder ajudar as despesas dentro de casa. Os filhos ainda pequenos. E eu comecei a buscar o Senhor no monte pedindo uma porta de emprego. E aí o Senhor começou a usar os vasos. Usou o primeiro, usou o segundo, usou o terceiro. E assim Deus foi falando que o Senhor havia fechado a porta para mim. Né? O Senhor usava os vasos para dizer que eu viveria da obra, né? Que o meu chamado era obra. E no início é difícil da gente entender, né? Ainda mais quando a gente está no início da caminhada. É difícil da gente entender, porque a gente sabe que o Senhor, ele é o provedor, né, da nossa vida, né? A Bíblia nos fala que o que nós pedimos, nós recebemos, né? O que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta se abre, até você conseguir, né, entender verdadeiramente o propósito de Deus. E eu teimava de todas as formas, porque eu não entendia muito, né? E Deus usava os vasos e eu continuava pedindo porta de emprego ao Senhor. Aí eu queria dar o meu jeito, né? Como às vezes a gente faz, né? Quer usar a força do próprio braço. E dali eu começava, né? Abria uma coisa, o Senhor até, por um lado, ele permitia da gente abrir, mas daqui a pouco fechava a porta. Né? Quantas coisas eu já fiz, e eu posso dizer assim, em rebeldia, né, ao Senhor, porque eu não queria
viver, né, só da obra. A gente pensa assim, se for viver da obra, se for, né, Deus provendo, vai demorar, e a gente se acha, né, mais suficiente do que o próprio Deus, né? Ainda bem que Deus, ele é misericordioso. E ali eu fazia algumas coisas para ajudar nas despesas de casa, né? A gente abriu loja de roupa de bebê, eu fazia salgado também para vender, e sempre Deus falando ali que o meu chamado era a obra. Até que um dia, né, depois de tanto, né, lutar ali com Deus, né, Jacó, ele lutou com o anjo e prevaleceu, né? Mas o Senhor prevaleceu na minha vida, porque até então chegou um tempo que eu canso, né, de ficar querendo dar o meu jeito, e resolvo, né, verdadeiramente fazer a vontade do Senhor, me lançar na obra de Deus. Então foram várias experiências que eu vivi com Deus a esse respeito, e o Senhor, ele sempre falava comigo, né? Deixa que eu cuido, deixa que eu faço. Principalmente quando nós temos os filhos pequenos, né? A nossa preocupação é sempre os nossos filhos. Mas eu vivi experiências com Deus assim, sabe, sobrenatural. Porque quando Deus fala que Ele é quem provê, que é para descansar nele, é para descansar verdadeiramente, porque ele entra com a providência e nos surpreende. E uma das experiências assim mais impactantes, né, que nós vivemos na nossa vida foi quando o Senhor nos tirou daqui do Rio de Janeiro e nos levou para a cidade de Manaus. E aqui no Rio, enquanto nós estávamos aqui, né, sempre envolvido na obra, fazendo a obra, a nossa vida era uma vida bem próspera, bem abençoada. A gente estava vivendo ali o período da colheita. E aí o Senhor nos leva para Manaus, mas antes de nos levar, o Senhor nos avisou. Ele disse, estou eu levando a uma terra de escassez. E quando nós chegamos ali, no primeiro e no segundo mês, nós ainda estávamos vivendo, né, da colheita, mas do terceiro mês em diante, a prova começou a apertar. E aí vem aqueles questionamentos, né, irmãos? Porque nós somos falhos. Mas, Senhor, foi o Senhor quem nos mandou para cá. Senhor, quando estávamos no Rio de Janeiro, né, a nossa vida era próspera, tinha de tudo dentro de casa, né? E o Senhor, né, através do Espírito Santo, ele aquietava o meu coração e falava, calma, deixa que eu cuido, estou eu cuidando. E o Senhor dizia para mim, né, no momento que a gente passava ali por um processo mesmo, onde as portas verdadeiramente estavam fechadas, o Senhor dizia para mim, não liga para o Rio de Janeiro para contar nada para ninguém. Você só vai ligar para contar a vitória. Porque às vezes quando as portas se fecham, às vezes a gente pensa que pode recorrer, né, a outras pessoas, aparente. Mas quando Deus fecha, verdadeiramente como está escrito na tua palavra, né, que a porta que ele abre ninguém pode fechar, e a porta que ele fecha também ninguém pode abrir. Porém, quando Deus ele fecha, ele tem um propósito ainda maior. Né? Deus ele fecha muitas vezes uma portinha e abre uma porteira. E esse era o trabalhar de Deus na nossa vida, né? Era um aperfeiçoamento na nossa vida, no nosso ministério. Deus ele nunca permitiu que eu viesse a trabalhar fora, né? Embora no início eu teimava um pouco até eu entender, mas Deus ele nunca permitiu de eu trabalhar fora. Mas o Senhor também nunca nos deixou faltar nada, porque quando Deus ele quer tratar, ele faz verdadeiramente como ele quer. E quando a gente chega ali em Manaus, né, eu não me desesperei tanto porque eu lembrei do que o Senhor falou, que estava nos levando a uma terra de escassez. As portas estavam fechadas. E meu esposo, mesmo ganhando o salário dele fixo, né, ainda a gente passou por momento de privações. Né? Não, o Senhor não permitiu da gente passar fome, nada disso. Mas as portas verdadeiramente fechadas. E nós podemos viver ali o sobrenatural de Deus e entender que verdadeiramente é o Senhor quem provê na nossa vida, porque às vezes a gente acha que a gente tem o que tem porque trabalha, né? As pessoas, né, costumam dizer, eu tenho porque eu ralo muito, né? Eu trabalho muito, mas não é nada disso. É porque o Senhor provê, né? Ele quem abre as portas, é Ele quem envia. Mas quando Ele fecha também as portas, mesmo as portas fechadas, Ele continua enviando, né? A gente deixa de confiar na força do nosso próprio braço para esperar verdadeiramente em Deus. E foi assim que aconteceu na nossa vida. É um testemunho muito longo, né? Do que nós vivemos em Manaus. Eu não vou ter como falar tudo isso aqui nesse vídeo,
Mas a providência de Deus chegava lá na minha casa. Muitas vezes eu nem orava pedindo tal coisa, mas o Senhor, conhecendo o desejo do meu coração, o Senhor enviava lá em casa o alimento, tudo aquilo que a gente precisava, o Senhor enviava, porque Deus tinha falado para mim, né, que Ele fechou as portas, mas que eu não me preocupasse, porque eu viveria da obra. E nós continuávamos ali fazendo a obra do Senhor, debaixo da obediência de Deus, e a cada dia nós éramos surpreendidos, né? E hoje eu glorifico a Deus, né? Porque até então, no início da caminhada, a gente vai para Deus, de repente, numa dor, a gente vai para Deus por algum interesse, porque a gente precisa, mas eu quero dizer hoje para minhas amadas, né? Que eu amo estar na casa do Senhor, eu amo fazer a obra do Senhor, né? Eu amo aguardar em Deus, confiar a providência dEle, porque a gente vive verdadeiramente o sobrenatural. Portanto, eu quero dizer para você, né, nesse momento, nesse testemunho, não se turbe o vosso coração. Se você tem passado por situações como essa, onde as portas estão fechadas, não entre em desespero. Se Deus ele falou para você que Ele vai prover, você pode descansar o seu coração que Ele vai prover. E Ele dá muito além do que nós imaginamos ou pensamos. Eu lembrei aqui agora do nosso testemunho, onde nós acordamos um dia e a única coisa que a gente ia ter para comer naquele dia era uma macarronada. Só que na noite anterior, os meus filhos quiseram comer. E aí a gente ficou meio preocupado, e aí, como é que vai ser amanhã, né? Não tenho nada. E aí eu falei para o meu esposo assim, Deus proverá. Deitamos, dormirmos tranquilamente. E no dia seguinte, para a honra e glória do Senhor, o Senhor nos enviou a almoçar em 2 lugares diferentes, né? A gente não tinha 1 centavo no bolso, mas o Senhor ali, Ele criou uma oportunidade, e aí nós recebemos convite para almoçar na casa de um irmão, depois o outro irmão nos convidou no mesmo dia, nós almoçamos de novo na casa do irmão, porque eu falei, né? O inimigo está querendo abater a nossa fé, mas agora eu dou um tapa na cara desse capeta e almoço 2 vezes, e almoçamos 2 vezes, né? E ainda dali do almoço nós fomos para a casa de uma irmã desgastar, né, o que a gente tinha comido, e ali na hora que a gente já estava indo embora, ela falou, não, vocês não vão embora sem merendar comigo. Aí tivemos que voltar, fazer o sacrifício de merendar na casa dela. À noite, o Senhor, Ele enviou a providência, né? Meu esposo foi pregar numa igreja, e ali Deus usou o pastor e ofertou no ministério do meu esposo, sem meu esposo ter cobrado nada. E ali eu vi, sabe, o trabalhar de Deus de uma forma sobrenatural. Não foi só naquele dia, mas todos os dias na nossa vida, o Senhor tem enviado a providência, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Então descansa o teu coração, amém? Aguarda no Senhor. Se você está vivendo esse período de portas fechadas, entenda uma coisa, é Deus te aperfeiçoando, é Deus te preparando para você passar por uma porta ainda maior, amém? Que o Espírito Santo de Deus Ele possa ministrar melhor no seu coração. Que Deus te abençoe.